Olá pessoal, vamos concluir a nossa primeira aula, a videoaula. Essa primeira aula eu falei sobre velocidade e aceleração, esses dois conceitos importantes da cinemática escalar, certo? Então vamos agora resolver os exercícios de velocidade e aceleração. Bom, o primeiro exercício que tem aí, de velocidade, são 3 exercícios de velocidade. Então esse é o primeiro que tem aí. Então ele diz assim: em 1884, o navegador Armiclick atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo uma distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi, em quilômetros por hora, igual a... Então, pessoal, ele quer saber qual é a velocidade média desse atleta, né? Esse aí a gente pode chamar de atleta, porque ele fez uma travessia do Oceano Atlântico. Bom, se vocês resolveram, vocês vão achar a letra B, né? A letra B, que foi de aproximadamente 2,9 km por hora, né? Então, lembrando que essa travessia ela foi feita num barco a remo, tá certo? Vamos ver os comentários agora, então preste atenção. Você tem aqui o Brasil, você tem aqui Salvador e você tem aqui a África do Sul. Ele saiu mais ou menos aqui dessa cidadezinha e ele fez esse percurso todinho aqui num barco a remo, tá? Remando. Aí você pode dizer, esse percurso, sim, ele saiu aqui e fez esse percurso aqui, ó. Aí eu marcando aqui. Esse percurso todo aqui foi realizado num barco a remo. O importante aqui é observar que não é só a distância de 7.000 quilômetros, mas também o que ele encontrou aí nas águas, tá certo? As ondas, o tempo ruim, tá? Foi um grande feito, tá certo? E para você ter ideia, qual foi o barcozinho que ele fez, olha aqui a foto dele. O navegador, 20 e poucos anos, tá certo? Tem um livro, se vocês quiserem ler, mas foi esse barco aqui, onde ele levou a alimentação dele, levou o remédio, se cuidou, se preparou. Ele não foi uma aventura. A gente pode dizer assim, é um aventureiro? É um aventureiro. Só que é um aventureiro planejado, houve um planejamento. Ele construiu o próprio barco. Quando você lê o livro dele, você vai gostar muito, certo? Mas vamos resolver o problema. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos perceber que a velocidade média, como a gente viu a definição de velocidade média, que a velocidade média, VM, é a distância percorrida dividido pelo tempo, como nós vimos na aula passada. Então, a distância percorrida vai ser no Oceano Atlântico de quanto? 7.000 quilômetros e o tempo foi de 100 dias. Perceba um detalhe, que o tempo aqui está em dias, então você vai começar a trabalhar. Bom, se eu quero a velocidade média em quilômetros por hora, então eu vou precisar transformar esse tempo que está em dias em horas, certo? Então essa é a nossa primeira tarefa para resolver o problema. Então, primeiro, é uma questão de velocidade média, observar que ele quer em quilômetros por hora e perceber que a distância ele deu em quilômetros. E o tempo, que ΔS sobre ΔT, ele deu em dias. Então, a primeira tarefa da gente é converter, como eu fiz aqui, veja. Um dia corresponde a 24 horas. Ô Paulo, você poderia me perguntar, ô Paulo, e ele não dormiu durante esses 100 dias? Dormiu, ele não remou. O barco pegou uma correnteza, tá certo? Então, ele foi tudo calculado. Mas, Paulo, mesmo ele se remar, se o barco ficasse em repouso, você não pode desconsiderar o tempo que ele dormiu, né? Vejamos, se eu for fazer uma viagem daqui para o interior, Pão de Açúcar, 240 quilômetros, eu paro em Arapiraca, né, um ponto intermediário entre Pão de Açúcar, a cidade de Pão de Açúcar, Ribeirinha, do São Francisco e Maceió.
Então, eu dou uma parada em Arapiraca de 15 minutos, meia hora, para descansar, tomar um café, comer alguma coisa. Mas eu conto todo o tempo, desde a hora que saí daqui, em Maceió, até a hora que cheguei em Pão de Açúcar. Então, eu não desconsidero o tempo que eu paro num posto, numa lanchonete, para abastecer o carro num posto, na lanchonete, não paro. Eu não posso desprezar esse tempo, tenho que considerar esse tempo, certo? Então, 100 dias, 100 vezes 24, deu aqui 2.400 horas. 2.400 horas. Pois bem, vamos agora substituir na formulazinha. Então, ΔS em quilômetros, 7.000 quilômetros. E ΔT em horas, 2.400 horas. Fez essa continha aqui, né? Simples, cortou esses dois zeros aqui, esse com esse aqui, sobrou 70 dividido por 24, que dá um valor de aproximadamente aí, você vai fazer sua conta, dá 2,9 quilômetros, correção aqui, por hora, ok? Quilômetros por hora. A unidade aqui, quilômetros por hora, perdão, aqui, quilômetros por hora. Tranquilo? Muito bem. Segunda questão. Um motorista deseja fazer um percurso de 230 quilômetros em 2 horas e meia, 2,5 horas. Viu aqui? Se na primeira hora, perceba, primeira hora ele leva uma velocidade média de 80 km por hora. Então, vamos considerar que se são 2 horas e meia, a primeira hora foi 1 hora, vai sobrar 1 hora e meia. E a velocidade média dele foi de 80 km por hora. Ele pede qual é a velocidade média no restante do percurso, né? A velocidade média no restante do percurso deve ser de... Então, vamos lá. Se você resolveu esse probleminha, você achou a letra C, 100 km por hora. Vamos resolver? Primeiro, eu tenho que observar que são 2 percursos. Eu tenho um percurso, então, na primeira hora, que eu chamei de A. Então, na primeira hora, em 1 hora, esse percurso foi de 80 km. Então, e o segundo percurso no restante do tempo. Fiz uma figurinha para ajudar a gente. Então, eu peguei aqui AM, é a primeira parte do percurso, 1 hora aconteceu, e de M a B, a segunda parte do percurso. Na primeira parte do percurso, a velocidade foi de 80 km por hora. Lembre-se que ele deu aqui, ó, 80 km por hora. Então, vem para cá, 80 km por hora. Substituir aqui, tá certo? 80 km. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho 80 km e o percurso todo da viagem, lembre-se, é de 230, então vai sobrar um certo percurso. De quanto? Na segunda metade vai sobrar um percurso de 150 km. E o tempo, se foi 1 hora, sobrou, como eu coloquei aqui, 2,5 menos 1, 1,5. 1 hora e meia, sobrou. E a distância é 230 km, menos 80 km, 150 km. Muito bem. Então, na segunda metade, no segundo percurso, no segundo trecho, eu tenho que a velocidade média vai ser Vm, vou chamar de V2, pronto, que vai ser 150 km, que é a distância que está faltando, né? Dividido por 1,5, que dá 100 km por hora. Ok, pessoal? Terceira questão. Essa é bem interessante. Pense aqui, um trem. Esse trem tem 14 vagões, todos eles do mesmo tamanho. E esse trem, essa composição ferroviária, ela vai fazer a travessia de um viaduto de 200 quilômetros, certo? Cada composição dessa tem 12 metros. A pergunta dele é quanto tempo dura a travessia, certo? Então imagine que você está num trem e ele vai fazer a travessia de uma ponte.
Então, imagine quanto tempo o trem vai levar para atravessar a ponte. Se você está num vagão, você vai gastar um certo tempo. Perceba, você entra na ponte e vai percorrer o comprimento da ponte. Então, primeira coisa que eu vou pensar, se você calculou, foi 38 segundos. Então, eu vou fazer esse desenho aqui. Você tem o trem, coloquei aqui, né, ele tem 14 vagões e uma locomotiva, não deu para desenhar todos, aqui tem mais alguns vagões, aqui só botei uma parte dos vagões, 3, mas aqui são 14, lembre-se, né? 14 vagões. Então, o total do trem vai ser 14 vagões mais a locomotiva, então vai ser 15 elementos, eu vou ter 15 elementos. Então, 15 vezes 12, eu vou encontrar 180 metros. Então, esse trem em movimento, com velocidade de 10 metros por segundo, ele vai atravessar esse viaduto. Então, a distância total que ele vai percorrer para atravessar o viaduto vai ser o comprimento do viaduto. Ele tem que percorrer os 200 metros. Ele tem que percorrer os 200 metros e tem que percorrer o seu próprio comprimento, porque ele não é um ponto material. Lembra que a gente fez uma discussão de corpo extenso e ponto material? Neste caso, o trem é um corpo extenso. Eu tenho que considerar o seu tamanho, que é de 180 metros. Portanto, a distância total percorrida, olha aqui, vai ser o comprimento da composição ferroviária mais o comprimento do viaduto, que vai dar 380 metros. E o tempo do percurso, o tempo é a distância dividido pela velocidade, então a distância, cortou aqui, 38 segundos, foi a sua resposta, ok? Então nós aqui concluímos a terceira questão de velocidade média. Vamos agora para a resolução das questões que envolvem a aceleração, né? Então, o problema é muito simples. Qual é a aceleração do automóvel que parte do repouso? Ó, detalhe, partiu do repouso. Então, a velocidade inicial dele aqui vai ser igual a 0, partiu do repouso, e atinge a velocidade de 80 km por hora, em 10 segundos. Aí você diz, Paulo, misturou aqui quilômetros por hora e o tempo em segundos. Perfeito, misturou. Mas a gente aprendeu também, na aula passada, que a gente pode converter esses 80 km por hora em metros por segundo. Então, vamos lá. Primeiro detalhe, se você calculou, você encontrou 2,22 metros por segundo. Mas vamos resolver o problema. Comentário. Partiu do repouso, dessa posição aqui, do repouso, e atingiu a velocidade de 80 km por hora. V2, 80, V1, 0. Certo? No intervalo de tempo de 10 segundos nesse percurso. Vamos lá. Primeiro, a velocidade V2, aqui na posição P2, é 80 dividido por 3,6, que vai dar 22,22 metros por segundo. Ok? E a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, a variação da velocidade, a final, 22,22, menos 0 sobre 10, que deu 2,22 aproximadamente. Ok? Então, pessoal, vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, nós temos uma partícula, veja agora, né? Mais um corpo extenso, como a gente tem a questão do trem. Então, eu vou desconsiderar o tamanho desse móvel. Então, essa partícula tem a velocidade inicial de 2 metros por segundo. E ela é acelerada. Veja, ela tem uma aceleração aqui que vai fazer com que sua velocidade varie de maneira uniforme. E após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, veja que não é um problema tão simples. Por quê? Porque eu vou ter aqui duas velocidades e uma distância. Então, você não tem aqui o tempo. Então, quando o problema é uniformemente variado, você pode escrever a seguinte relação. Eu vou calcular primeiro qual é o intervalo de tempo. E vou perceber que esse movimento ele é uniformemente variado. Quando isso acontece, eu posso escrever isso aqui. Ó.
que a velocidade é a média aritmética, que a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Então, V1 mais V2 dividido por 2. Então, substituindo, a velocidade média a gente já viu que é ΔS sobre ΔT, V1 mais V2 dividido por 2, que é a média aritmética das velocidades. E aí foi 8 metros, ΔT é o que eu quero, 2 metros por segundo, mais 6 metros por segundo dividido por 2. Essa continha é bastante simples, né? Porque 2 mais 6 dá 8. Então, corto 8 com 8 sobre o ΔT igual a 2. O tempo para essa variação de velocidade foi de 2 segundos. Então, vamos chamar de letra B. Agora eu posso calcular a aceleração. Aceleração, definição de novo, ΔV sobre ΔT, que é igual a Vm, que é V menos V0 sobre ΔT. Substituindo, nós temos aqui 2 metros por segundo ao quadrado, né? 8, 6 menos 2 dá 4 dividido por 2. Bom, vamos agora à nossa última questão. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância. Então ele está nessa velocidade dele, né? E ele vê a placa, olha, aí na frente, daqui a 1 km você tem um radar, certo? Esse radar, ele vai controlar a velocidade, né? Então ele vai dizer assim, ele pisa no freio e atinge uma velocidade máxima permitida, que é de 80 km no intervalo de tempo de 5 segundos. Então perceba o que aconteceu, né? O motorista está numa rodovia a 100 km por hora quando ele vê uma placa, que ele tem um radar lá na frente, onde a velocidade máxima é de 80 km por hora. Então naquele momento ele pisa nos freios, pisou no freio, e aí ele conseguiu reduzir a velocidade para 80 km por hora em 5 segundos. Então, muito simples. Eu tenho que a resposta vai ser de 1,12 metros por segundo ao quadrado, né? Eu vou achar essa aceleração em metros por segundo. Para isso eu vou primeiro pegar essa velocidade de 100 km por hora, dividir por 3,6, encontrei 27,8 metros por segundo. E a velocidade de 80, dividir por 3,6, né? Estão lembrados? E deu 22. Então, substituo na equaçãozinha a aceleração, ΔV sobre ΔT, né? E aí encontrei a variação da velocidade, dividi pelo tempo, né? E achei o valor de 1,12 metros por segundo. Ok? Pessoal, é isso. Foi um prazer, tá certo? Essa aula está concluída, tá certo? Eu vou postar ainda na próxima aula, a aula número 3 hoje ainda, tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima.